Fala aí, meu amigo, minha amiga ligado, o Zonta que passa chegando aqui nesta segunda-feira, abrindo a semana para falar de NFL, uma semana especialíssima, pois saberemos quem vai enfrentar os Chargers em São Paulo, vamos conhecer também o calendário completo, tá quase tudo certo aí, aparentemente vai ser a equipe do Kansas City Chiefs, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas temos mais coisas para conversar, porque o final de semana também trouxe outras notícias, tem a aposentadoria do Derek Carr, tem muita coisa pra gente bater um papo, então vamos nessa, já deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa, deixa aqui embaixo também o seu comentário. Tudo que eu converso aqui eu quero debater com vocês, tá? A opinião sempre é muito importante, muito bem-vinda também. Tem sugestão, deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, um financiador aqui pra gente manter esse trabalho vivo. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, que é legal demais. Putz, passo o tempo inteiro lá, a gente conversa de tudo. E tem a videochamada do Amigo Ligado Plus, que vai rolar hoje, tá? 7 da noite no horário de Brasília, vai rolar, daqui a pouquinho a gente explica mais. E vamos nessa, você colabora, tá? Roda a vinheta. Vamos lá, então, começando pedindo aquela moral sempre que eu peço para vocês, ajudar o projeto. Quem gosta do futebol da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o link do YouTube do Gol, né? O canal que eu faço lá com o pessoal do gol.com.br pra gente conversar sobre futebol. E você apoia, né? Pra gente manter esse trabalho também funcionando, meu trabalho civil. Nesta segunda-feira, 7 da noite, do horário de Brasília, então vai rolar a videochamada, que é uma vantagem para quem faz parte do Amigo Ligado Plus, né? O plano mais caro aqui, o plano premium do nosso canal. Eu dificilmente quero fechar conteúdo, porque eu quero que conhecimento chegue para todo mundo, a discussão fica muito mais legal, todo mundo junto, né? Essa sempre foi a filosofia aqui no Toque Passa. O que eu costumo fazer é dar uma vantagem do vídeo sair um pouco antes, mas depois ele fica disponível para todo mundo. E tem a videochamada, que a gente conversa sobre vários assuntos, 7 da noite, na hora de Brasília. Vou colocar o link daqui a pouco lá para vocês terem acesso, mas já se programem aí, você que faz parte do Plus. Nessa semana eu vou fazer live para falar desse calendário e eu vou aceitar a sugestão aqui da Gisele, a Gisele Lima, que mandou uma ótima ideia na quinta-feira, a gente juntar aqui e tentar fechar um calendário, né, os melhores jogos de cada uma das semanas, a gente projetar aqui o que vai ser melhor de tudo, a gente conversa por cada uma das semanas, acho que fica bem interessante, porque sai na quarta-feira à noite e não vou conseguir gravar, quinta-feira logo cedinho eu tenho que viajar para ir gravar o podcast, né, lá no Gol, então não teria como gravar, né? E aí já fica essa ideia, mas talvez a gente faça uma outra live, não sei, vou pensar aqui, mas quinta-feira tá certo já, tá? Bota aí na sua programação. Vou começar com o meu aviso anual, reforço anual aqui. Muito cuidado com hype em redes sociais nesse momento, tá? Eu não vou colocar os vídeos porque depois os caras vão lá dar um strike no canal, né? Como é que a NFL é chatíssima pra isso, mas o torcedor realmente tem que ficar maluco. É o momento do torcedor, eu defendo, o torcedor tem que acreditar que esse ano a gente ganha tudo, ninguém ganha da gente, a gente vai arrebentar. Mas tem hora que você tem que colocar a mão na cabeça e falar assim, não, peraí, né? Tem que dar um controle, tem que acreditar, tem que ser otimista, né? Lei da atração, o pessoal fala muito disso, então eu vou ter pensamento positivo, eu vou conseguir. Cara, eu tô pensando que eu vou ganhar na loteria, não ganho de jeito nenhum, mas tá, vai lá, faça isso. É que assim, nas redes sociais hoje em dia dos times, eu já vi várias, né? Acabou de começar os treinamentos não obrigatórios, os calouros estão aparecendo por lá, e aí já aparece lá, olha aqui o Zezinho fazendo esse passe incrível, olha essa conexão, meu Deus, que passe, what a time. Calma, né? Calma, você viu o lance lá, os caras não estão nem com pad, tá de bermuda, o cara tá sem pressão nenhuma porque não pode. Nesse momento dos treinamentos é muito conversado, então não tem marcação, não tem, tem nada, tem nada. E o cara pega a bola, ele fica olhando, assim, aí ele vai lá e pum, faz o passe. Pô, eu consigo fazer uns vídeos desses também, né? Mas aí eu entendo que os caras têm, mas até outras contas passam a compartilhar. Olha só, tá vendo? Olha o Shedur, olha esse passe. Rapaz, o Dart, vocês estavam duvidando dele? Olha o que ele fez, né? Calma, eu entendo, é propagandinha, mas dá uma segurada porque o vídeo de treinamento, nesse momento ainda, é mesmo patamar de Pro Day. Né? Acho que pré-temporada você pode até falar uma coisinha. Treinamento já acho meio um pezinho atrás, mas treinamento ok.
Nesse momento da temporada, não. Nesse momento, esquece, tá? Isso aqui é, né, treinamento, não é nem obrigatório, então calma, né? Por falar em treinamento obrigatório, por falar em trabalho de off-season, né, daqui a pouco vão começar os OTAs dos Steelers e, segundo algumas fontes, tá para sair a decisão do Aaron Rodgers, né? Se ele vai jogar ou não, se ele vai assinar com... não sei. Tá? Eu estou ouvindo de alguns lugares, lendo em alguns lugares também falando que podemos ter a decisão do Aaron Rodgers muito em breve. Tomara mesmo, que já deu no saco aqui, então, né, fica um pouquinho mais para analisar. Steelers, que situação, né? Eu tava vendo, não lembro qual site que foi, que eles estavam falando, né? Tentando entender como uma organização como os Steelers, que sempre foi vista como, assim, um exemplo, né? Passou a ser uma coisa tão patética como tem sido, né? Um cemitério ali de quarterback, é uma confusão desde o Big Ben. Já se planejaram mal para a aposentadoria do Big Ben. É difícil mesmo substituir um ídolo, mas a desorganização deles é impressionante. E o time vai sendo mascarado pelas campanhas aí que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, né? Ganha, chega nos playoffs e você tá na cara que não vai adiante, que não vai brigar por Super Bowl mesmo. Tá bom assim? É ótimo, né? Não sei. Mas tomara que saia rápido essa história do Aaron Rodgers pra gente parar de especular e conversar um pouquinho mais profundamente. Falando em especulação, essa semana sai a divulgação do calendário, já começa a sair nessa segunda-feira mesmo alguns jogos específicos, alguns lugares vão sair, esse aqui vai ser o Thursday Night, isso aqui vai ser o primeiro Monday Night, o que vai ter isso aqui. Terça-feira saberemos definitivamente quem vai ser o adversário do Los Angeles Chargers no jogo do dia 5 de setembro na Neoquímica Arena, o segundo jogo da história da NFL no Brasil, lá no estádio do Corinthians em São Paulo. Estaremos lá. Mais uma vez o Toque Passa estará lá, com toda certeza, né? Vamos lá. E aparentemente quem vai estar lá também é a equipe do Kansas City Chiefs. Tá muito quente, né? Tá muito quente isso aqui. Terça-feira já sai a confirmação e tudo que indica que essa é a história, né? Primeiro saiu lá com o Eric Fischer, né, do frontofficesports.com, que é um site especializado até nessas questões ali comerciais. Eles falavam que a relação do YouTube querer fazer essa transmissão teria ajudado nessa negociação toda. Aí o Danilo Lacalle, parceiro aqui do Toque Passa, né, já amigão nosso, confirmou com algumas fontes dele. Eu também conversei com algumas pessoas que, apesar de não cravarem, levaram a crer que essa é a indicação mesmo, né? Então a confirmação sai na terça-feira, oficial, mas aparentemente já tem material pronto para divulgar, tá tudo certo que vai ser a equipe do Kansas City Chiefs, como é normal, né? E aí não tem jeito, tem que passar para alguém fazer um vídeo que vai ser a divulgação na hora, e aí vaza, não tem como, então seria legal. É estranho a gente falar, porque sempre se comenta que duelo divisional dificilmente você tira do seu mando de campo, porque você tem como um agrado para o seu torcedor, né? Aquele cara que compra o ticket da temporada toda, e também você não quer levar para um outro ambiente. Pô, os Chargers tem uma torcida menor que os Chiefs no Brasil, né? Mas quando você tem uma torcida que geralmente já não vai no jogo que é na sua casa, você joga com minoria na torcida, mesmo jogando em casa, em todos os jogos durante ao longo da temporada, não tem porquê. É capaz a Neoquímica Arena ter mais gente torcendo contra os Chiefs do que teria no SoFi, né? Porque no SoFi vai ou o torcedor dos Chargers, que vai torcer para os Chargers, ou o torcedor dos Chiefs, que vai torcer para os Chiefs. Em São Paulo, vai ter os torcedores dos Chiefs que vão torcer para os Chiefs e vai ter a galera que torce contra os Chiefs, porque é inevitável, porque os Chiefs são uma dinastia e aí tem muita gente que torce contra. Então vai ter o torcedor dos Chargers e o torcedor de qualquer outro time que vai estar lá torcendo contra o Kansas City Chiefs, que a gente sabe como é que funciona, né? Os antes, né? Pessoal, e vocês aí que são antes, tá? Então, ok. E os Chiefs teriam sido convencidos com essa possibilidade também de ter um jogo a mais, né? Como de grande destaque. Um jogo isolado, um jogo que, bom, o YouTube vai transmitir para o mundo inteiro de graça, essa é a ideia, né? Então, né, faz todo sentido os Chiefs quererem aparecer também nesse momento. Eu acho que é uma grande possibilidade e que presente. Cara, essa data aqui, meus parabéns, Cidade de São Paulo, o pessoal tudo que organiza, né? Todo mundo envolvido. O Gustavo, né, parceiro também aqui do Toque Passa, porque a data é perfeita, né? A NFL não quer trazer qualquer porcaria, a NFL não quer trazer joguinho qualquer para São Paulo, porque
joga contra. Você não vai começar a temporada com um anticlímax. Acredito até que seja por isso que você não tenha, nesse momento, os Patriots e os Dolphins jogando. São dois times que estão explorando o mercado brasileiro. Porque são times que você ainda não tem ideia se vão ser realmente bons, se vai ser um jogo que vale a pena. E você quer começar a NFL com tudo, quer começar chamando a atenção e botando aquele jogaço na sexta-feira. Então eu acho que a data ela é perfeita, ela joga muito a favor. 5 de setembro, estaremos lá, sem sombra de dúvidas, estaremos lá e espero encontrar vocês. Vamos lá então agora falar da notícia que caiu como uma bomba na NFL, mais ou menos, né? Mais ou menos, a gente esperava alguns novos passos com relação à lesão do Derek Carr, ele que já tinha anunciado, já tinha saído a notícia que ele tinha uma condição física que poderia tirá-lo do começo da temporada, mas no sábado, aí sim, surpreendente, eu esperava que ele ficasse fora da temporada completa, mas aos 34 anos ele anunciou que conversou com a família e está se aposentando, né? Vai pendurar a chuteira ali, vai parar de jogar, é um problema no ombro direito, o ombro passador, né? E vai necessitar de uma cirurgia, e então ia ficar fora da temporada, né? Falou, ó, tchau, né? Vou aposentar, acho que é a melhor coisa que pode fazer, obrigado por tudo e vamos nessa. O que isso implica? Isso implica em muitas coisas para o Derek Carr, para a NFL, para a equipe do New Orleans Saints principalmente, né? É claro que os Saints já estavam pensando num futuro sem o Derek Carr. Talvez não para essa temporada, talvez o Derek Carr tivesse condições de jogar, né? Eles sabiam ali, eles deviam ter sido informados sobre a lesão do Derek Carr há um tempo. Então, bom, tá, eu tô pensando, mas no mais tardar no ano que vem, eu não quero mais esse cara. Né, tem que ir pra outra, tem que... Ou eu vou ser ruim e vou draftar alguém, ou eu vou com esses caras que eu tô aqui, eu estou confiando nesses jogadores. Então é só um caso de ter que acelerar os planos, né? Trazer um pouquinho mais cedo essa ideia do Derek Carr fora, o que você vai fazer no futuro. Ele tinha um contrato nessa temporada... ele tinha contrato até 2026 e nesse ano de 2025 a previsão dele era ganhar 40 milhões de dólares. Ele tinha 30 milhões de dólares em salários e 10 milhões de dólares em bônus por fazer parte do elenco. Né? Esses 10 milhões ele já ganhou porque ele fazia parte do elenco na virada do ano fiscal, né, que foi no comecinho ali de março. Mas esse contrato foi reestruturado. O que os Saints fizeram? Tentar explicar sem ficar muito chato e para a galera entender. Os jogadores, eles recebem o salário deles, o salário que é o anual, ele é dividido em 17 semanas. Então, ele vai jogar, ele recebe, né? Ele vai recebendo por semanas. É como se fosse um cachê por participação. Tem várias situações, o contrato prevê que se o cara estiver machucado, aí tem o que é garantido, o que não é, mas em condições normais, recebe cada uma das parcelas. Quando você faz essa reestruturação, como foi o caso dos Saints, o que eles fizeram? Eles transformaram a parte que era salário dele, o mínimo obrigatório para veteranos na liga. Né? Então eles deixaram um mínimo e aí o cara ganhava, sei lá, 100 mil. Os Patriots fizeram isso com o Tom Brady quando o Tom Brady ia ser suspenso. Lembra que ele não tinha aceitado, né? Ele entrou com recurso, jogou a temporada e aí em 2017 ele teve que cumprir e perdeu aqueles 4 jogos. Na pré-temporada ele foi lá, reestruturou o contrato, transformou o salário dele em bônus, né? E deixou o mínimo e aí ele perdeu só as parcelas daqueles mínimos. O cara é suspenso, ele perde aquele pagamento. Né? Então essa ideia aqui ficaria com o mínimo e o restante 28,75 milhões de dólares que sobrava de salário para ele foi transformado em bônus de assinatura que seria pago semanalmente. Né? Então você deu uma camuflada. Eu falei, os times vão aprendendo a jogar com salary cap, transformar isso aqui em bônus, só que a gente vai pagar parcelado, olha só, coincidentemente, uma vez por semana que você jogar, a gente vai fazer assim, tá? Fez lá o esquema. Mas o contrato também previa que o bônus seria pago de acordo com a situação física dele, se ele fosse liberado para jogar. Existia até algumas manobras que previam o dinheiro não ficar preso caso ele anunciasse uma aposentadoria. Então já estava tudo muito bem planejadinho para as coisas, né? Caso tivesse um problema maior com o Derek Carr. Não dá para dizer que eles foram para o draft sem saber o que estava por vir, porque aparentemente, por toda a negociação que foi feita, eles sabiam muito bem. O que foi acordado, então, para ter esse acerto, né, e a sua aposentadoria?
ele vai abrir mão dos 30 milhões que teria de salário base nessa temporada, mas vai ficar com os 10 milhões que ele recebeu de bônus de elenco, né? Um bom jeito aqui. E também não vai ter que devolver nada que seria relativo, né, no signing bônus. Quando ele assinou o contrato com a equipe do Saints, ele ganhou um bônus de assinatura de 28 milhões e meio. Teoricamente, quando o cara se aposenta, assim, ele tem que abrir mão. Os times falam, não, fica aí pra você, não tem problema, a gente transforma, né, já tá pago mesmo. Mas, nesse caso também, ele fez o acordo, ficou com esse dinheiro e vai. Se ele entrar com a papelada da aposentadoria, né, for lá no INSS, for fazer o exame, né, tem que fazer o exame médico, né, como a gente tem que fazer, mas se ele for entrar na papelada para pegar o seguro-desemprego dele e começar a pegar a aposentadoria, só depois do dia 1º de junho, aí ajuda até os Saints, porque aí o impacto não é nesse ano, joga mais pro ano que vem. Tudo bem que o ano que vem já tá ferrado pro Saints também, mas você vai fazer outra manobra e o ano que vem você resolve. Problema de quem estiver no Saints no ano que vem, né? É o que eu costumo falar, né? Comprei agora e quem vai pagar? É o problema do Bellatini do ano que vem, né? Não sei, ele que se vire, não é problema meu agora. Mas, brincadeira, né? A responsabilidade aqui é bem grande. Mas tá esse o caso, então aqui a parte financeira tá resolvida lá com o Saints. 34 anos, ele vai se aposentar e não vai jogar mais? Será que não rola dele fazer a cirurgia e... tava sem clima mesmo no Saints, aposenta aqui, faz essa mutreta toda que tinha de contrato. Aí o ano que vem ele... tô bem. Eu acho que não. Eu acho que ele não volta mesmo, eu acho que, né, ele estava sendo muito pressionado. Não acho ele terrível, mas também ele não é uma maravilha. E aí eu acho que ele põe na cabeça, né, aquela coisa do risco que você corre e qual é a recompensa. Qual é o risco e qual é a recompensa? Vai valer a pena eu continuar? Porque muito provavelmente ele vira aquele journeyman, né? Aquele cara que vai ficar passando de um time para o outro, tipo o Russell Wilson, né? Ele não tem ponto fixo. Você não fala que o Russell Wilson é o futuro dos Giants, que ele vai passar mais de uma temporada por lá. É muito provável que o Russell Wilson, se quiser jogar ano que vem, vai ter que procurar um outro time também. Então, o Derek Carr tá falando assim, cara, sabe, vou fazer isso. Eu acho que as pretensões dele já mudaram muito com o tempo. Talvez lá quando ele foi draftado, né? Chegou a ser considerado um postulante ao prêmio de MVP em 2016, né? Fazia uma temporada muito boa, colocou a equipe dos Raiders de volta aos playoffs, desde 2002 eles não iam para os playoffs, se machucou na semana 16, quebrou a perna, ficou de fora daquela partida de wild card contra Houston e acabou perdendo também o jogo. Em 2021 chegou de novo, né? Conseguiu finalmente jogar uma partida de playoff, mas eu acho que ele já meio tá, né? Foi, né? Não vou ser campeão do Super Bowl, meu irmão também já se frustrou e tá aí, né, tá na TV, tá falando besteira e tá tudo certo, então eu acho que é mais ou menos essa ideia que ele tem. Ele que foi dispensado dos Raiders em 2023, naquela loucura toda que foi o Josh McDaniels, aquela novela, a gente sabe como é que funciona, né, o modus operandi do McDaniels, mas ele deve estar pensando nessa questão de risco e recompensa, pensa na carreira dele, né, ele já ganhou quase 200 milhões de dólares na carreira. Não tá precisando de dinheiro, convenhamos, né? Tá tudo certo com a vida dele, ele vai conseguir lidar agora aos 34 anos aposentado, tendo feito só 195 milhões de dólares. O que vai ser da vida do Derek Carr, né? Que também pode comentar e vai participar de alguma coisa e vai fazer alguma coisa e qualquer coisa que ele faça vai ter muita audiência porque as pessoas querem saber, não interessa quem esteja falando. Pode ter sido o quarterback mais horrível do mundo, ele falando, ele atrai bastante atenção. Ele foi a escolha número 36 do draft de 2014. Se aposenta, então, como líder histórico da equipe dos Raiders em passes para touchdown em jardas passadas, 35.222 jardas passadas. Teve 3 temporadas com mais de 4.000 jardas passadas e menos de 10 interceptações. Não acho que o problema dos Raiders tenha sido ele, né? Ele teve até mudança de cidade, ele saiu de Oakland e foi para Las Vegas. Uma franquia muito disfuncional. Em 9 anos lá nos Raiders foram 6 treinadores. Muita classe horrível. A gente costuma falar da piada que eram os drafts dos Raiders, então jogar para ele a culpa desses anos não ter sido bons, eu acho errado. Eu acho que o Derek Carr tinha um talento, caiu num lugar que não dava certo. Talvez se tivesse ido para outro lugar, as coisas teriam sido melhores para o Carr.
O ano passado ele começou até que bem, a gente esperava que ele perdesse a posição, que a torcida enchesse o saco dele ali, mas ele começa muito bem naqueles primeiros jogos, aí o time começa a desmoronar, falta de profundidade naquele grupo, né? Perde linha ofensiva, perde recebedor, aí ele se machuca também e tudo vai por água abaixo, mas olhando para frente para a equipe de Nova Orleans, eu vou trazer uma mensagem que eu não sei se vai agradar, o torcedor do Saints talvez fique bravo comigo aqui, mas eu acho que não vai rolar de pegar playoffs, tá? Não muda muito a minha perspectiva, né, do que esse time vem para diante, porque eu já não estava nem confiando tanto no Carr, e achava até que o Carr poderia começar jogando, mas não ia mudar tanta ideia, e aí, sei lá se ele ia se machucar, se ele ia aguentar muito tempo também, mas muda para os Colts, né? Os Colts, para mim, tinham a pior briga de quarterback, né, entre o Daniel Jones e o Anthony Richardson, e agora não, agora o Saints tem a pior briga de quarterback, porque é o Tyler Shogg, o Spencer Rattler e o Jack Reiner. Esses três estão brigando para ser o titular. Pode fazer uma troca? Pode fazer uma troca. Falaram assim, pô, vão atrás do Kirk Cousins, dentro da divisão, né? Será que os Falcons vão topar? Você teria que pagar caro e você vai pagar por um cara que você não confia. Então, eu não faria essa aposta, não acho que seja plausível, né? Talvez ele jogue com esses três mesmo e vamos tancar. Ok, vamos ser ruim, a gente vai ser ruim mesmo e pronto. Quem que vai ser o titular? Cara, se você for olhar, pra mim o favorito é o Shogg, né? Ele tava lá fazendo uns treinamentos já, no sábado mesmo, tava fazendo uns trabalhos, algumas repetições no ataque. Ele foi escolha de segunda rodada do Saints nesse ano, pick número 40. Ele tem 25 anos, é um cara experiente, que já jogou em 3 universidades, é um cara que passou 7 anos no college football, tem muita experiência. A concorrência dele, o Rattler, é a escolha de 5ª rodada no ano passado, o Reiner é a escolha de 4ª rodada em 2023, e desses 3 quarterbacks, só ele foi selecionado pelo Kellen Moore, que é o novo treinador, né? E é uma escolha de 2ª rodada. É por isso que eu falava naquela época, eu não conseguia entender na época do draft. Eu entendia que você não deveria pegar o Shedeur com a pick número 8. Mas, segundo round, ok, tudo bem, podia ser, não teria problema, né? 3º round, podia ser, pegava ali. Então, não é porque, tá vendo, Bellatini, você falou pra não pegar na 8, aí olha, esse cara sem o Shedeur. Várias oportunidades de pegar o Shedeur depois, não pegaram, não quiseram, escolheram o Shogg, tá? Então, pra mim, a tendência seria o Shogg ser o titular. Rattler teve alguns momentos no passado? Teve. Né? Terminou com 4 passos para touchdown, 5 interceptações. O time era ruim, sofreu bastante também. É uma desorganização. Pode pintar? Pode. Né? Vamos ver como é que vai ser o training camp. Digo, de partida eu apostaria no Shogg. Alguma coisa pode mudar. Porque a gente já tem uma amostra do Reiner e uma amostra do Rattler. Não foram bem, não jogaram legal. Nenhum dos dois foi escolha do Kellen Moore. Então, acho que o Moore olha hoje o Shogg como o favorito dele para ser o quarterback. Vai mudar alguma coisa? Não sei. Não sei. Sinceridade, eu acho que não. Eu acho que se mudar é pouca coisa e não sei nem se os Saints estão de fato querendo ganhar alguma coisa a mais nesse ano. Sabe? Bota a cabeça no lugar, paga o que você está devendo, faz algumas trocas, o que tiver de bom no seu time ainda, que valer a pena você trocar, algum cara aí tem um contrato mais caro e alguém está interessado em te dar algumas picks, aceita, começa um trabalho do zero, vai montando e vai embora. Né? Você já estava pensando mesmo em substituir o Derek Carr, tá aí, é o momento, segue adiante, vai ser ruim? Vai, mas o torcedor do Saints gosta do time, né? Abraça, tá abraçado com esse time mesmo nos últimos anos, cara, perdendo jogo atrás de jogo, né? Para mim não muda. Para mim era a 4ª força dentro da divisão e segue desse jeito. Grande favorito neste momento, inclusive nas casas de apostas, a ter a primeira escolha geral no draft do ano que vem. É isso. Quem faz parte do Amigo Ligado Plus, podemos bater mais um papo nesta noite. E o restante fica ligado aí. Manda mensagem, a gente conversa também, né? Você ajuda o Toque Passa com os seus comentários, com o seu like, com o seu hype. E até a próxima. Valeu, abraço!